olhos, estenda as suas mãos ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Senhor Jesus, nós te amamos e é por isso que nós estamos aqui. Que eu diminua, Deus. Que ao sair daqui as pessoas não saibam o meu nome, mas elas reconheçam o teu. Que a glória seja dada a ti por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Que o Senhor renove a nossa mente através da tua palavra. E que ao teu nome nós possamos entregar a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dia que eu estou nervosa para estar aqui, mas tem dia que eu estou em pânico. E hoje eu estou em pânico. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, já tem alguns dias já que Ele tinha ministrado ela. E eu confesso que eu fiquei com um temor tão grande. Mas eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. E que Ele nos alinhe ao coração dEle. Quem aqui é filho? Quem é filho do Senhor aqui? Quem já foi corrigido pelo seu pai terreno? De tomar umas varadinhas, de apanhar, de ficar de castigo? Eu fui. E hoje a palavra que o Senhor trouxe é uma palavra de correção para nós. Mas em Hebreus, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Em Hebreus ele fala que Ele só corrige a quem Ele ama. Então, se você está aqui hoje, se o Senhor vai trazer correção ao seu coração, é porque você é filho, amém? Então, deixe seu coração aberto e entenda, essa palavra é para nós que estamos aqui. Às vezes a gente ouve a palavra e pensa assim, fulano tinha que ouvir isso, o fulano não tinha que ouvir, nós é quem tínhamos que ouvir, amém? Então, pega toda essa palavra e guarda no seu coração, porque ela é para você. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2. Versículo 42. Já pegou Atos hoje? Sério? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está nisso, hein, gente? Atos 2, 42. Hoje nós vamos entender os 4 pilares da igreja primitiva. Nós somos a igreja de Cristo. Só que para nós estarmos aqui, houve uma primeira igreja. E ela foi estabelecida, instituída pelo próprio Deus. Então nós devemos ser o segmento daquela igreja, amém? Então nós vamos entender hoje os 4 pilares que fundamentou aquela igreja e onde nós estamos em relação a esses 4 pilares. Atos 2, 42. Se põe de pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Podem se assentar no nome de Jesus. Só para a gente entender no que se dá esse texto, os discípulos estavam aqui esperando um cumprimento de uma palavra, uma ordem que Deus havia deixado para eles em Lucas 24, versículo 49.
Lucas 24, 49, diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus veio à terra, cumpriu a sua missão de nos mostrar o reino de Deus. Então ele veio como um homem, Deus, se esvaziou de sua glória, veio à terra como um homem, nos ensinou o reino de Deus, morreu numa cruz, ressuscitou, e quando ele ia subir aos céus, ele deixou uma ordem para os seus discípulos. E ele diz então: fiquem em Jerusalém, me espera. Vocês serão revestidos de poder. Para quê? Para que aqueles discípulos cumprissem as ordens e os ensinamentos que ele havia feito e dado a eles naqueles 3 anos que ele exerceu o ministério dele aqui na terra. Sem o Espírito Santo não há obra. Não há nada que nós façamos ou falemos que vai transformar a vida das pessoas, por mais que a gente fale bem. Da mesma forma, os discípulos entenderam isso e obedeceram ao Senhor, esperando em Jerusalém, para que eles fossem revestidos de poder e então começassem a obra do Senhor. Então aqui, eles permaneciam em oração. Volta aí só um pouquinho em Atos 1, 14. Diz assim: todos estes perseveravam, esperavam, se mantinham unânimes. O que é unânime? Em comum acordo, um só coração, uma só visão. Então eles perseveravam unânimes em oração e súplica, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então eles receberam aquela ordem de Jesus de permanecer em Jerusalém e esperar ser revestido de poder. E eles não esperaram, cada um na sua casa, vivendo a sua vida, perguntando: será que Jesus vai fazer alguma coisa mesmo? Como que esse poder vai vir? Como que as coisas vão acontecer? Não. Eles esperaram juntos, em oração, em súplica e com um só coração, em comum acordo. Isso é antes do Pentecostes. Eles já estavam numa mesma visão. No capítulo 2 de Atos, capítulo 2, verso 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aqui, o cumprimento da promessa que havia sido feita se realiza. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos, vem sobre aquele povo que estavam ali. E tinha mais ou menos 120 pessoas. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. As pessoas que estavam em volta não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque os discípulos então começam a orar em línguas e a falar em outras línguas, em outros idiomas. E quem estava em volta, passando, acham que eles estão bêbados. E Pedro então se levanta cheio, movido pelo poder do Espírito Santo e começa a pregar. E no decorrer do capítulo 2, Pedro então vai fazer a sua pregação, mostrando para aquele povo quem era Jesus, a obra que ele tinha feito, que ele tinha ido aos céus e que eles estavam ali agora para anunciar a palavra do Cristo. E é nesse contexto, nesse mesmo capítulo, que nós recebemos os 4 pilares da igreja primitiva, que é o texto que nós lemos. Então, no versículo 42, ele diz os 4 pilares. Que aquele povo, aqui se estabeleceu a primeira igreja. Então, ela é o nosso modelo. Ela é a nossa referência. Quais eram esses pilares onde elas perseveravam? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então, o primeiro pilar da igreja primitiva, a base, onde a igreja era centrada,
na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos ensinavam as boas novas do Evangelho. Eles ensinavam Cristo. Eles falaram quem era Cristo, o que Cristo tinha feito na terra. Eles ensinavam que Ele era Deus. Eles ensinavam que Ele tinha poder para curar. Eles ensinavam que Ele era santo e que o reino dele não pertencia a esse mundo, mas era um reino eterno, e que Ele morreu, Ele ressuscitou e que Ele viria um dia para buscar a igreja do Senhor. Mas que esse Deus, que se esvaziou de glória, não se esvaziou de santidade. Esse Jesus era santo no céu, permaneceu santo na terra e voltou santo para a presença de Deus. Ele é santo. E se nós somos a igreja dele, como Ele quer nos encontrar? Santos. Ele quer encontrar uma igreja lavada no seu sangue. Por isso Ele derramou o seu sangue na cruz, para nos dar a possibilidade de sermos encontrados santos. Meus irmãos, nós podemos ser as pessoas mais corretas da face da terra. Ainda assim, a nossa conduta é indecente aos olhos do Senhor. Não há nada de bom em nós. O que você vê de bom uns nos outros está em Cristo. E muitas vezes nós nos colocamos com uma conduta, um comportamento correto e achamos que isso é o suficiente para Deus. Não é. Por isso nós nos lavamos no sangue do Cordeiro. Por isso nós nos entregamos a Ele, para que Ele nos encontre santos. E é essa igreja santa que Ele vai buscar um dia. É essa igreja que nós devemos caminhar para ser uma igreja que anda em santidade. E a doutrina dos apóstolos era essa vida de Jesus. Era a conduta de Jesus. Era o poder de Jesus. Eram as maravilhas que Ele era capaz de fazer pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo que estava agindo nele. E essa era a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos. No versículo 38, Pedro diz algo àquela multidão: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Jesus deixa aqui, os apóstolos deixam aqui o ensinamento de que para nós nos aproximarmos de Cristo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E se essa é a base que nós devemos seguir, por que hoje nós não trabalhamos mais o arrependimento dos nossos pecados? Porque nós andamos pecando deliberadamente, como se nós nunca fôssemos prestar contas a ninguém. O que acontece é que muitos de nós, temos andado, porque quando nós convertemos, muitas coisas nós entendíamos. Isso aqui não é coisa de crente fazer, então eu não faço. Nós ali às vezes, rapidamente entendemos: essa roupa eu não posso usar, essa música também não, eu abro mão dos vícios e está tudo bem. Daqui em diante eu tenho fala de crente, postura de crente, roupa de crente, mas eu não tenho coração de crente. Meus irmãos, o Senhor, Ele não vai julgar as nossas atitudes. Ele vai muito além, Ele julga a motivação do nosso coração. Porque às vezes a nossa conduta, o nosso comportamento, ele aparentemente é correto, mas a motivação do nosso coração denuncia o nosso pecado. Então talvez você tenha sido liberto de coisas grandes, de pecados aparentemente grandes, de pecados feios, mas a conduta do seu coração, a motivação do seu coração, você não tem passado em revista diante do Senhor. O salmista diz: sonda-me e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sempre que nós fizermos essa oração, o Senhor vai denunciar o nosso pecado.
O problema é que nós paramos de fazer essa oração, porque nós achamos que nós temos um comportamento ok. A doutrina dos apóstolos é baseada na vida de um Cristo que é santo e que vai buscar uma igreja santa. E que nós precisamos, nesse meio tempo, enquanto vivemos nessa terra, nos arrepender do nosso comportamento, do nosso coração. Nós precisamos aprender com o Senhor, passar em revista o nosso coração. Senhor, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda as motivações do meu coração, sonda os meus pensamentos. A palavra do Senhor diz que os meus pensamentos, que o pensar, que o falar da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti. Nós precisamos andar numa conduta correta diante dos homens, mas precisamos ter um coração correto diante do Senhor. A igreja do Senhor precisa se arrepender. A igreja do Senhor precisa se lavar. E se nós formos olhar lá em Tessalonicenses 5, quem nos santifica é o próprio Cristo. Esses pecados que ninguém vê, que só o Senhor vê, quem nos lava dele, quem nos limpa dele, quem nos liberta deles, é somente Cristo. E nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Mas se nós formos olhar para essa igreja, a Igreja Batista da Lagoinha no Minaslândia, hoje nós vamos olhar para essa igreja num todo. Nós como cristãos, mas essa igreja num todo. Essa igreja é uma igreja que prega a doutrina dos apóstolos. Essa igreja é uma igreja que anuncia o Cristo. Essa igreja é uma igreja que prega a verdade. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes, quando nós saímos por aquela porta, nós não vivemos a verdade. Nós temos, como ali na parábola do semeador, recebido a palavra com muita alegria. Nossa, que palavra abençoada. Mas quando nós passamos por aquela porta, nós não colocamos em prática o que nós recebemos. E a nossa vida de segunda a sábado tem sido outra, que não condiz com a verdade do Evangelho. Quando chega lá fora, a nossa conduta, ela não é minuciosamente passada diante do Senhor. E nós temos tido uma conduta que não se parece com o caráter de Cristo. Aqui dentro, muitas vezes, nós andamos corretos. Talvez até um pouco correto lá onde você trabalha, ou na sua escola, seja lá onde você passa a maior parte do seu tempo, de segunda a sábado. Só que o Senhor, Ele vai mais profundo. Porque talvez você olhe e fale assim: eu não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim? Muitas vezes nós deixamos de fazer por causa da nossa reputação. Reputação é o que os outros falam de você. E eu te pergunto nessa noite: o que as pessoas têm falado de você? Quando elas sabem que você é um cristão, elas sabem que você é um cristão? Como tem sido a sua conduta na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família? Como tem sido a nossa conduta? Nós estamos revelando Cristo através do nosso comportamento. Nós estamos revelando o caráter de Cristo através do nosso falar. Como que você é no seu trabalho? Porque o que nós somos lá, para refletir aqui, como igreja, aqui é o ajuntamento, aqui é a consequência do que nós vivemos nos nossos lares. E eu quero que você preste muito bem atenção nisso. O que você tem sido lá fora tem reverberado, tem refletido aqui dentro. A igreja do Senhor, ela precisa ser encontrada em santidade. Ela precisa ser encontrada pura, sem ruga, sem mácula. Nós precisamos andar vigiando os nossos passos, porque aquele que vai nos buscar, ele não nos disse a hora.
Nós não sabemos quando Ele vai vir. Nós precisamos ser encontrados, preparados. Precisamos andar e esperar e entender que nós esperamos por um Cristo. Muito nós falamos Maranata no louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata deve ser o nosso caráter. Eu estou me preparando para aquele que vai vir me buscar. Eu estou me preparando, eu estou me santificando, eu estou me lavando na palavra, porque um dia o meu Deus vai vir me buscar, o meu noivo vai vir me buscar, e eu preciso estar adornada à altura de um noivo que é santo. Aleluia. Glória a Deus. O segundo pilar da igreja primitiva é a comunhão. No capítulo 1, versículo 14, diz que eles perseveravam unânimes. Eles já estavam juntos, com um só coração, antes da vinda do Espírito Santo. Eles já tinham um só desejo. Eles já tinham uma só esperança. Jesus falou para a gente esperar em Jerusalém. Vamos esperar, porque Ele vai mandar o poder. Vamos esperar juntos. Meus irmãos, nós, como Lagoinha Minaslândia, temos vivido em comunhão? Essa comunhão que a Bíblia nos ensina? Andando unânimes, perseverando unânimes. Nós temos andado nessa comunhão? Vamos comigo lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Por que nós precisamos andar em comunhão? A palavra do Senhor diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, quem aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Por que nós temos que andar em comunhão, meus irmãos? O verso 12 diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Por que os irmãos da igreja primitiva estavam juntos, perseverando unânimes? Jesus, o mestre deles, tinha acabado de ser crucificado. E eles também estavam sendo procurados. Eles também poderiam morrer a qualquer hora, porque eles seguiam aquele mestre. Então, quando eles se ajuntam, eles têm a certeza, o entendimento de que caso alguém viesse, um poderia proteger o outro. E é da mesma forma nos nossos dias hoje. Mas o que Satanás faz? Ele tira você da comunhão, leva você lá para sua casa, onde você sozinho vai procurar o seu próprio entendimento, e lá ele te mata. Lá ele te destrói espiritualmente. Lá ele te enfraquece espiritualmente. Lá ele confunde os seus pensamentos. Lá ele confunde a palavra dentro do seu coração. Lá ele mina o seu coração contra a igreja, contra os nossos próprios irmãos. Por quê? Porque longe da comunhão, você se torna uma presa fácil. Longe da comunhão, quem vai batalhar por você? Quem vai resistir por você? Quem vai clamar por você? Você está frio, está cansado, não está conseguindo fazer sozinho, está confuso pelos seus próprios pensamentos. Como diz lá em Provérbios 18:1, quem se isola busca para si o próprio entendimento. Quantos irmãos nós vemos que estão desviados, ainda carregando um nome de cristão? Às vezes não bebe, não fuma, não voltou a grandes práticas de pecado lá fora, mas o coração está tão azedo, tão contaminado, tão destruído. Por quê? Porque se
Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Prova disso é Gênesis 1. Que o Senhor fala quando vem Adão: não é bom que o homem ande só. E ele não estava falando só do casamento de Adão e Eva. Ele estava falando sobre a humanidade. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Se você está caminhando sozinho, você está errado. E eu oro a Deus para que hoje, nesse dia, você saia daqui com o entendimento: eu vou me envolver na congregação dos justos. Para que você não morra lá fora. Para que você ande em comunhão com os irmãos. Para que nós possamos ter um só coração. Caminhar unânimes. Eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim. Eu te escuto quando você precisar, você me escuta quando eu precisar. Mas sabe o que eu percebo? Muitas vezes onde Satanás nos pega, mais uma vez na reputação. Por que eu não me abro com os irmãos? Porque eu penso: o que eles vão pensar de mim se souberem quem eu sou? Se eu buscar o aconselhamento de alguém por algo que eu tenha passado dificuldade, o que eles vão pensar de mim? Talvez não vão me respeitar mais, não vão me amar mais, não vão me ver mais como uma pessoa de Deus. E nesse engano, nessa fortaleza na mente, Satanás tem destruído um a um. Precisamos voltar à comunhão. E comunhão é se lavar diante dos outros. A Bíblia fala que como o ferro afia o ferro, assim é o seu irmão ao outro. Quando eu me exponho, quando eu me coloco diante do outro, quando eu confesso os meus pecados, ali eu sou curada. Perdão dos pecados, quem nos dá é Deus. Mas a confissão, ela vem para que haja cura. E muitos de nós temos caído em pecados grotescos porque nós não temos confessado as tentações que nós temos recebido. Nos isolamos do nosso próprio entendimento e Satanás tem passado sobre as pessoas como um rolo compressor, destruindo elas em pecados grosseiros. Porque nós não temos nos exposto uns aos outros. Nós não temos cuidado uns dos outros como igreja. Nós precisamos voltar ao início. A igreja primitiva, a base, o exemplo é se expor, é mostrar a sua fraqueza, é pedir ajuda, é confessar, é pedir oração, é parar de se preocupar com a sua reputação, porque muitos vão para o inferno com uma boa reputação. Mas o coração destruído pelo pecado e pelo engano. Que não sejamos esses. Que nós não tenhamos vergonha de nos mostrar uns aos outros e pedir: me ajuda. Eu não estou sabendo ser cristão. Eu não estou andando na palavra. Eu não estou sabendo fazer. Muitos de nós passamos às vezes a semana inteira sem orar. Quando nós podíamos ir lá e falar assim: olha, eu tenho muita dificuldade de fazer devocional, me ajuda, me ensina. Olha, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. E aí o que a gente faz? Para de ler. Está errado. O Senhor nos deixou em uma igreja, plantou a gente numa congregação, para que nós caminhemos juntos. E na sua fraqueza eu te ajude, e na minha fraqueza você me ajude. Não podemos continuar caminhando sozinho. Os dias são maus. Nós não podemos continuar dessa forma. Precisamos nos arrepender, confessar as nossas falhas, as nossas fraquezas, se permitir ser cuidado. Quantos de nós não está em célula? Sempre que eu subi
célula. Que é o ensinamento da nossa igreja. É o ensinamento bíblico. Célula é lugar de ser cuidado. Se você resiste à célula, você está resistindo ao cuidado. Você deveria estar numa célula. Num lugar onde você tem a oportunidade de falar, de perguntar, de questionar, de se abrir, de pedir ajuda. É mais fácil na célula. Mas você não tem desculpa. Você tem líderes que estão sempre disponíveis. Nós somos indesculpáveis. Nossa igreja é uma igreja que oferece cuidado. Mas nós, como igreja, não temos aproveitado disso. E temos pagado o preço. Vivendo sofrendo lá nas nossas casas. Está errado. Hoje é dia de restaurar esse pilar na sua vida, na minha vida. Hoje é dia de restaurar os pilares, amém? Amém. Glória a Deus. Próximo pilar, o terceiro pilar é o partir do pão. Ele fala de alimento, ok? Mas ele fala de necessidade. Ele fala de sustento. Os irmãos da igreja primitiva, eles ajudavam, eles perseveravam em cuidar das necessidades uns dos outros. Vai comigo lá no versículo 46, que diz assim: perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Aqui fala realmente da necessidade de suprir as necessidades uns dos outros. Nós precisamos disso. Se você tem passado por necessidade financeira dentro da sua casa e você não tem contado com a igreja, você está errado. É claro que nós não vamos ter tudo para te dar. Mas essa igreja é uma igreja que eu vejo que se esmera no cuidado de quem a procura. Mas às vezes a pessoa não procura. E aí quando a gente vai olhar tempos depois, a pessoa estava passando por necessidade, por alguma ajuda, e ela não recorreu à igreja. Isso está falho, precisa ser corrigido. Mas eu quero voltar para as casas. Ele fala que eles partiam o pão em casa. Meus irmãos, essa é uma falha que eu vejo na nossa igreja. Nós não estamos nas casas. E eu não digo só em célula. Continuo afirmando, isso é um erro nosso. Precisamos fazer células em casas para ganhar a vizinhança. Amém? Amém. Já me viram falar isso várias vezes aqui. Não fiquem com raiva de mim. Essa é a verdade do Evangelho. Célula aqui dentro não evangeliza. Célula aqui dentro só cuida de crente. Célula lá fora alcança o vizinho que está morrendo, que está com um casamento falho, que está indo para o inferno. Célula tem que ser em casa. É lá. A igreja primitiva nos deixa como exemplo. Abram células nas suas casas. Disponha a sua casa para uma célula. Em nome de Jesus. Para que os vizinhos desse bairro sejam tocados. Para que eles sejam alcançados. Para que façamos a diferença nesse bairro. Nesse lugar onde fomos plantados. Amém? Amém. Vamos para as casas. Mas nós precisamos ir para as casas em comunhão também. A comunhão do crente. Eu sou de um tempo, não sou toda, que no domingo, olha gente, meu marido vive debochando, vida que absurdo. Ele debochou de mim. Tá, eu sou meio velho. Eu sou de um tempo onde no domingo tinha briga para ver onde o pastor ia almoçar. Eu era criança e eu via as pessoas discutindo no final. Não, eu já convidei primeiro ele para almoçar na minha casa. Era
motivo de alegria receber os pastores dentro da nossa casa. O dia que os irmãos iam na nossa casa, você via assim, porque eu era de uma igreja, eu morava no mesmo bairro da minha igreja, e às vezes você via, eu criança, alguém chegando na casa e falava assim, fulano veio na minha casa. Nós não vivemos isso hoje, meus irmãos, e isso está errado. Não estou falando que nós temos que ficar enfurnados na casa uns dos outros, porque Provérbios fala que nós temos que ter esse equilíbrio, que nós não devemos ficar enfurnados nas casas uns dos outros. Mas eu estou falando de uma comunhão saudável, onde você parte o pão com o seu irmão, onde você convida a pessoa da sua igreja, que está aí sentada do seu lado, ou vai em casa, vamos comer um bolo junto, vamos tomar um café, vamos falar do que nós temos aprendido, vamos compartilhar do que nós temos vivido, vamos orar uns pelos outros. Nós precisamos voltar a essa prática. E pode me convidar que eu vou, adoro casa. Adoro tomar um café, bater papo, adoro. Pode me convidar que eu vou. E o povo da minha célula sabe, eu só falo assim, só me avisa que está chegando. Não preciso pedir, posso ir para a sua casa? Não, a minha casa é de vocês. Precisamos voltar para as casas. Precisamos ver graça nisso. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele estaria. Meus irmãos, a cura na mesa. A salvação na mesa. O nosso Cristo exortava e ensinava aos seus discípulos. A última ceia foi na mesa. Nós temos adoecido e gastado muito dinheiro com psicólogos, porque nós perdemos o prazer de estar na mesa. As pessoas pararam de trocar os seus corações, de abrir os seus corações uns para os outros, na roda, tomando um café e comendo um pedaço de bolo. E hoje se paga caríssimo numa consulta para falar de coisas que nós poderíamos ter dito à mesa. Nós precisamos voltar para a mesa com a nossa família. Desligue o telefone na hora de comer. Saia do sofá na hora de comer e volte à mesa com a sua família. Olhe nos olhos dos seus filhos, olhe nos olhos da sua esposa, do seu marido. Desligue a televisão, se alimente do amor verdadeiro que está disponível para você. Talvez você vai falar assim, pode, mas você não tem noção da minha rotina. Pelo menos um dia na semana, se você não conseguir uma refeição, pelo menos um dia na semana, se assente à mesa. Olhe nos olhos daqueles que você diz que ama. Ouça o que eles têm para dizer. Talvez vai ser difícil no começo. Você vai ter que fazer brigando. Vai ter que fazer com o menino emburrado. Nossa, mas pra quê? Eu nem sentar aqui. Eu sentei a vida toda no quarto. Talvez você vai ouvir reclamação, mas com o passar do tempo, eles vão ter prazer nesse lugar. Volta para a mesa. Porque o que nós vivemos na nossa casa reflete aqui. Precisamos voltar para o repartir do pão. Precisamos voltar para a comunhão. Precisamos olhar as necessidades uns dos outros, mas também nos da nossa família. Celebre as conquistas da sua família. Se reúnam a celebrar que a gente está vivo, a celebrar que a gente tem um ao outro, para demonstrar amor, para ouvir. Isso é aprendido, amém? Amém. Nós saímos daqui hoje com esse ar restaurado no nome de Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. A igreja primitiva, ela permanecia nas orações. Nós precisamos orar. E essa igreja é uma igreja que ora. Eu acho isso lindo na nossa igreja.
é uma igreja que ora, é uma igreja que teme o Senhor. Amém. Eu vejo aqui a liderança da nossa igreja não dá passos sem orar antes. Eles não tomam as coisas assim, eu vou fazer de qualquer jeito. As pessoas oram dentro dessa igreja. E isso é um privilégio para nós que somos plantados nesse lugar. Essa é uma igreja que ora. A liderança dessa igreja ora. Mas você tem orado junto com essa igreja? Os nossos relógios de oração de 24 horas, muitas vezes não pode ter. Por exemplo, eu sou casada com o Renato, nós não podemos às vezes ser colocados no mesmo horário. Porque senão não preenche 24 horas. Quantos membros tem nessa igreja? Será que você não pode interceder pela sua igreja 1 hora? E olha que os relógios de oração não têm sido feitos constantemente, semanalmente. Às vezes a pastora dá uma folga para a gente assim, de um fim de semana, o outro tem. Então vamos colocar que você vai interceder pela igreja 1 hora a cada 15 dias. E nós não temos conseguido preencher 24 horas. Isso está errado. Isso está errado. Você deve agradecer ao Senhor pelo privilégio que você tem de permanecer numa igreja, de estar plantado numa igreja que ora. Porque hoje em dia, não são todas que vivem essa realidade. Nós queremos muito ver o derramado do Senhor. E eu anseio por esse dia. Eu anseio pelo dia em que nós vamos ver, porque eu creio que nós veremos, o derramar do Espírito Santo de tal maneira que nós vamos ver vidas sendo curadas aqui dentro, nós vamos ver vidas sendo libertas, nós vamos ver gente chegando aqui deixando maço de cigarro, deixando a droga, deixando aqui as muletas. Eu creio que nós veremos esse dia. Eu creio. Mas para isso nós temos que buscar. Nós temos que orar. Porque os discípulos viam sinais e maravilhas. No 43 fala: muitas maravilhas e sinais faziam os apóstolos. Mas no que eles perseveravam? Na oração. Na oração. Precisamos voltar à oração. Precisamos voltar para o secreto. É entender isso. Se eu não orei, se eu não li a palavra, eu não posso comer hoje. Preciso estar na presença. A minha pergunta é o seguinte: o que a gente vai fazer na eternidade? A palavra do Senhor diz que a eternidade é para nós conhecermos a Deus. Se nós não temos gastado pelo menos eu vou colocar 15 minutos no nosso dia para conhecer o Deus que a gente serve, o que a gente vai fazer na eternidade? Não faz sentido. Não faz sentido. Nós precisamos voltar para o nosso quarto e ler na Bíblia e com verdade: Jesus, eu não estou entendendo, mas o Senhor pode me revelar. Me ensina do básico, Deus. Me ensina quem o Senhor é, para que eu te adore em espírito e em verdade. Não tem como adorar a quem a gente não conhece. Não tem como ensinar, evangelizar, se a gente não conhece. E aí o que nós vivemos lá, reflete aqui. Aí você tem prazer de orar 1 hora pela sua igreja. Porque você já tem uma vida de oração no seu secreto. Interceder pela sua igreja, você se sente privilegiado. Quando coloca o nome lá, você fala assim: eu sou o primeiro a orar. Eu quero me dedicar em 1 hora da semana para interceder pela minha igreja, pela vizinhança. Precisamos gastar tempo em oração. Precisamos orar em acordo. Mateus 18, 20. Já estou acabando, viu, gente? Mateus capítulo 18. Vamos ler desde o versículo 18.
Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Precisamos orar em concordância. Como que nós vamos saber com o que concordar? Quando nós estivermos em comum acordo, unânimes na comunhão. Cada um vai orando pelo que acha que tem que orar. E a Bíblia aqui falou, a gente leu aqui, que quando 2 concordam na terra acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito. Amém. Nós precisamos achar irmãos que concordem com a nossa oração. E só saberemos disso quando estivermos em comunhão. Precisamos gastar tempo, gastar não, investir tempo em oração. Por nós, pela nossa família, pela igreja do Senhor. E aí agora eu queria fazer uma pergunta. Qual é a consequência desses 4 pilares restaurados? Vai comigo lá no versículo 47. Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando a igreja do Senhor ela está bem fundamentada nesses 4 pilares, o próprio Deus agrega à igreja os que vão sendo salvos. O próprio Deus traz. Vocês já ouviram testemunhos no período da Lagoinha Sede, onde as pessoas passavam na rua e elas tinham um ímpeto, eu preciso entrar. Não era porque a voz da Ana Paula era bonita, não. É que o Espírito Santo de Deus estava aqui. Nós precisamos ser essa igreja. Precisamos ter os 4 fundamentos tão alinhados ao coração do Senhor, tão alicerçados, tão firmes, que o Senhor possa trazer as pessoas e confiar a nós. Porque senão elas vêm e passam, batem o olho e vão embora. O que nós temos feito para cuidar da igreja do Senhor? Para cuidar das pessoas que Ele tem nos colocado aqui? Tem confiado. E eu creio que o Senhor ainda há de trazer muitos para essa casa. Só que é nossa responsabilidade, nós que já estamos aqui, é a nossa responsabilidade ensinar para os que virão. Então nós precisamos estar pautados na palavra para ensiná-los de forma correta. É a nossa responsabilidade aprender para poder replicar e ensinar e acolher e partir o pão e se manter em oração e ensinar o verdadeiro evangelho. É a nossa responsabilidade, não é da liderança, é nossa. Nós somos parte da igreja de Cristo. Amém? Eu queria, em nome de Jesus Cristo, você orasse hoje. E se há algum ponto que você olha e fala assim, Deus, eu tenho falhado nisso aqui, nesse pilar eu tenho falhado, que você pedisse a Deus arrependimento verdadeiro, não remorso, arrependimento verdadeiro, para que você saísse daqui hoje e realmente falasse, Deus, eu quero ser igual à igreja primitiva, eu quero andar em concordância com a tua palavra. E se eu não me arrependi de verdade, o Espírito Santo gera arrependimento em mim. Que você peça perdão pela sua conduta, no ponto que você entende que é errado. E que no nome de Jesus Cristo haja correção no nosso coração.
como igreja do Senhor. Amém? Pessoal, por favor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Levante a sua voz ao Senhor. Você conhece o seu coração e sabe onde você tem errado. Você sabe onde você tem falhado como igreja do Senhor. Peça ao Senhor perdão, Ele é misericordioso. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele transforme o nosso coração nesse dia. Amém? nome de Jesus.
coração ao Senhor, que a motivação do nosso coração seja te agradar, que nos preocupemos com a sua opinião sobre nós, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe essa igreja. Pai, no nome de Jesus Cristo, fortaleça, dê graça, derrama do teu Espírito Santo, para que façamos diferença nesse lugar e nessa terra, Pai. Nós oramos, ó Deus, pelas células, para que elas cresçam, para que tenham mais líderes, para que tenham mais casas. Nós oramos para que os membros dessa igreja se submetam ao cuidado e que no nome de Jesus o Senhor possa olhar para nós e ver, ó Deus, em nós o mesmo que o Senhor viu na igreja de Atos, Pai. Em nome de Jesus. E assim o Senhor possa acrescentar aqueles que vão sendo salvos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Talvez essa palavra, ela tocou no seu coração. Você ainda não faz parte da igreja de Cristo. Talvez hoje você queira se entregar ao Senhor e permitir que Jesus governe a sua vida. Que Ele te salve. Que Ele te salve de você mesmo. Que Ele te salve das suas mazelas. Que Ele te plante numa igreja que vai cuidar de você. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Talvez você é alguém que já esteve na comunhão, que já congregou, que já fez parte da igreja do Senhor, mas você se enfraqueceu, saiu do caminho. Hoje o Senhor te convida a voltar, como um filho pródigo, voltar à casa do seu pai, para um lugar onde você vai ser cuidado, vai ser amado. Se você é essa pessoa, faça um sinal com as suas mãos. Nós também queremos orar por você. Se não há ninguém, nós então, no nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pelo privilégio, pela honra de estarmos reunidos como igreja mais uma vez. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa e que nós possamos colocar essa palavra em prática e viver como a igreja de Atos, em nome de Jesus. Meus irmãos, só um recadinho: quarta-feira nós temos culto às 19h30, quinta-feira nós temos célula. Se você não pode participar da célula presencial, nós temos células online também. Você pode procurar a nossa pastora. E na sexta-feira, às 20 horas, nós teremos uma vigília. Venha, vamos buscar o Senhor em comunhão. Em nome de Jesus, vai ser de 8 da noite até as 11. Então é um horário tranquilo, né? Dá para vir participar. Eu espero ver todos vocês aqui na sexta, amém? O Senhor te abençoe, te leve em paz. Dê um abraço aí nesse seu irmão. Ore por ele, abençoe a vida dele com uma palavra. E no nome de Jesus Cristo.